De volta à Redação Novo Tempo, pela sua rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência. E eu tenho uns abraços aqui para mandar para o pessoal que sempre acompanha a gente, interage nas redes sociais. A Graça Santos, o Carlos Souza, a Armanda Nunes, a Maria Lúcia Azevedo e o Juliano Lessi. Um abraço para vocês. Muito obrigado pelo debate que acontece também nas redes sociais, não só aqui na televisão. E continuem participando. Na última segunda-feira, o Supremo Tribunal Federal convocou uma audiência pública para debater o ensino religioso nas escolas públicas brasileiras. O ensino religioso está previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e também em um acordo assinado entre o Brasil e o Vaticano para o ensino da matéria. No entanto, o que vem sendo discutido é se o ensino confessional nas escolas públicas estaria ferindo o princípio constitucional da laicidade brasileira. Ou seja, o Brasil é um país que não existe uma obrigatoriedade de religião, né? Não existe uma religião oficial no nosso país. Somos um Estado laico. A gente no primeiro bloco estava discutindo uma decisão que foi tomada. Agora a gente está discutindo algo que está sendo estudado para que uma decisão seja tomada. E aí queria ouvir o pensamento de vocês. Ensino religioso nas escolas. Só para deixar claro, né? Acho que tem uma coisa importante para a gente deixar claro para o nosso ouvinte e telespectador. O que está sendo discutido no STF não é a possibilidade de ensino ou a eliminação do ensino religioso em escolas privadas de ensino confessional, como, por exemplo, a escola adventista, ou escola batista, ou escolas católicas, etc. Não, a gente está falando do ensino religioso em escolas públicas, então, de nível federal, estadual ou municipal, só para deixar claro isso no início da discussão. Eu acho que esse é o ponto que gera bastante questionamento e debate, porque se eu acredito na filosofia adventista e eu tenho condições de colocar o meu filho numa escola particular adventista, então eu sei que ele vai aprender dessa filosofia que eu também acredito. Da mesma forma, os colégios salesianos, que são católicos, a educação batista, que também é fortíssima no Brasil. Agora, a escola pública atende uma parcela da sociedade que muitas vezes, na maioria das vezes, não tem condições financeiras de escolher qual é a escola e qual a filosofia que o filho vai estudar. E aí também nessa escola pública estaria sendo oferecido um ensino religioso. Exatamente. Né? Então, até esse é o ponto, porque não existe muita escolha. Você tem que ir para a escola pública e lá você vai acabar tendo ensino religioso. Só para deixar claro, porque a gente não vai estar discutindo aqui, porque às vezes a pessoa pode ouvir a gente falando uma coisa e falar assim, nossa, mas então quer dizer que na escola adventista ou na escola batista ou no salesiano não vai mais poder ensinar religião? Não, o que é da escola particular confessional está garantido e não está nada sendo discutido aqui, só para deixar claro. Eu acompanhei essa semana um pouquinho a discussão sobre isso e eu acho que tem dois pontos. Primeiro, que é a questão de ser um representante de uma religião lecionando essa disciplina. É isso que eles estão questionando, de ser um padre ou um pastor, ou enfim. Então, assim, quem deveria lecionar? Um professor, um sociólogo, alguém da área de antropologia, para lecionar a religião como ciência? Então, abordando várias facetas, ou um líder religioso, ou, enfim, alguém formado em teologia, ou sei lá, budista. Então, esse era um ponto. E a outra é a questão que assim, a religião hoje é tratada de uma maneira tão estranha. Eu gosto de uma definição de Feuerbach, Ludwig Feuerbach, que foi condenado ao ostracismo por Marx, a gente não ouve falar dele, mas ele fala que a religião, e o Rubem Alves, nosso querido Rubem Alves coloca isso, ela é assim a confissão do amor da alma. Eu acho que só a religião explica o mundo. Então, assim, é complicado porque eles querem tratar a religião de uma maneira assim, não, beleza, o Estado é laico, então a religião não pertence ao Estado. Eu acho que, assim, hoje a gente vê uma explosão do espírito religioso, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que é muito equivocada, que não se trata de religião, se trata de um projeto político. Isso é diferente, eu acho que isso tem que ser separado. Agora, a religião, todas as religiões, elas prezam pela paz, pelas coisas boas, elas ensinam valores ao ser humano, que eu acho que é uma coisa, sim, necessária de ser ensinada na escola. Agora, você vai me dizer assim, bom, um professor de educação física, né, quando eu estava ouvindo as discussões, eles falam assim, não, porque, imagina, o padre vai falar da religião católica com mais amor, ou o pastor vai falar, entendeu?
Claro, o cara, de onde ele vem, entendeu? Mas um professor de educação física que gosta mais de tênis, ele tem que ensinar todas as modalidades, ele vai falar com mais paixão sobre o tênis. Entende? Então, assim, eu acho complicado. Você tem que apresentar todas as religiões com paixão, sabe, com equilíbrio. Mas, enfim, se você leciona matemática e gosta... É complicado, não sei, Wagner, você já foi professor, então... Então, assim, tem assuntos que você gosta mais e que você vai se dedicar mais, seus alunos vão perceber então, isso. eu acho que a gente ter religião na escola é uma coisa que até seria interessante. Se a gente tivesse um viés um pouco mais social e cultural. Porque se a gente perguntar hoje no Brasil, que é de maioria cristã, maioria esmagadora cristã, o que é budismo? Islamismo, as pessoas não têm essa consciência. Até para as pessoas terem consciência do que é a religião do outro, para respeitar. Exatamente. Porque inclusive tem uma especialista em relações internacionais, sempre participa com a gente, a professora Suad Nasser, ela fala assim, a gente não tem como gostar ou respeitar aquilo que a gente não conhece. Então, é uma frase interessante para você pensar o seguinte, eu preciso pelo menos conhecer um mínimo sobre o que é o islamismo, o budismo, como funciona a cabeça de pessoas que têm essa crença, para poder respeitá-las e, inclusive, para eu poder me relacionar melhor com essas pessoas. Então, eu acho que esse é o grande ponto positivo dessa discussão, de ter o ensino religioso nas escolas, justamente por isso, para que desde cedo as crianças, não sei se a ideia é desde o fundamental, o comecinho, mas enfim, que os alunos tenham esse conhecimento da diversidade religiosa, porque às vezes, como foi comentado aqui, a pessoa tem na cabeça dela de que, olha, vive num país cristão. E por desconhecer outras religiões, ou mesmo dentro do próprio cristianismo, as denominações várias dentro do cristianismo, cria-se essa coisa, sabe, essa coisa assim de preconceito, que às vezes a pessoa nem sabe que é um preconceito, mas ela tem um preconceito contra uma outra religião, ou contra uma fé diferente da dela, ou até a não fé. Então, acho que essa discussão dentro da sala de aula é importante para abrir esses horizontes e as pessoas conseguirem compreender. E no momento do Brasil que a gente vive uma intolerância religiosa muito forte também, eu acho que isso se faz importante, essa questão do conhecimento da crença do outro também. Eu concordo com vocês e acho que o Leite tocou num aspecto interessante que talvez a gente diminuiria essa questão do preconceito religioso. Só que eu acho que a gente está falando de uma coisa que é filosófica e muito correta, mas eu me preocupo com a aplicabilidade disso. Porque religião, como a Larissa colocou, é essa expressão da alma, do amor. Então vai ser muito complicado a gente conseguir professores preparados para lecionar essa disciplina de forma desapaixonada. Não por religião de um modo geral, mas pela sua própria religião. E aí o ensino religioso, que teria esse caráter filosófico incrível, que eu concordo com vocês, ele acabaria se tornando uma doutrinação, justamente pelos professores qualificados para ministrarem essa disciplina. Então aí, o que será que é mais interessante? A gente fazer uma avaliação de que, poxa, ter essa filosofia religiosa na sala de aula seria importante, mas será que ela vai ser aplicada? A gente tem um corpo docente qualificado para lecionar essa disciplina hoje no Brasil? Mas eu não sei, é que se a gente parar, eu entendo e é pertinente esse questionamento, mas se a gente parar para pensar do viés que talvez um professor vai dar dentro de uma matéria por conta das suas paixões ou, enfim, da sua cosmovisão, aí a gente cairia num problema, por exemplo, a Larissa estuda na USP, Universidade de São Paulo, aí de repente tem algum professor lá de ciências políticas, a pessoa é marxista, você vai falar que ele não pode dar ciências políticas porque ele tem um viés marxista e não conseguiria separar bem as coisas. É muito diferente um viés marxista numa universidade pública, como a Larissa estuda, do que o ensino fundamental e médio, onde a mentalidade está sendo formada e a gente tem o professor como aquele grande ídolo. Então, vai haver um conflito entre professor na sala de aula e família. Mas esse lado que você apresentou aí, Wagner, histórico, que eu acho que foi um bom argumento e vários líderes de igrejas, incluindo adventistas, também participaram e todos eles concordando de que não deveria ensinar uma religião e que o ensino religioso deveria ser com essa parte mais histórica, sociológica, enfim. Isso. Se tiver no calendário não, como é que fala? Matriz curricular? Matriz curricular. A matriz curricular, essa parte mais histórica e de repente com os menores, as crianças, esse sentido de valores, de cidadania, porque, veja bem, a gente está falando de religião partindo do pressuposto que
as pessoas acreditam em Deus, né? Por mais que mudem as religiões. Mas existem também as religiões de que não necessariamente exista um Deus E é muito único como a gente interessante que a gente acredita. conheça Então, isso. como é que... Tá, Porque vou você tem falar religiões sobre que são Deus. politeístas, não acreditam num Deus só, acreditam em vários. Então, justamente, falar sobre Deus já é complicado. Porque pode ser que para um aluno ele vai se sentir ofendido, de repente discriminado, porque a religião dele não fala sobre Deus. Então, esse aspecto histórico. Agora vamos estudar sobre a religião protestante. Agora vamos estudar sobre os católicos, descobrir como começou. Uma parte histórica, assim, sem entrar no mérito da questão, de como deve fazer. A gente... Não uma doutrinação. Uma doutrinação. Mas eu tenho absoluta certeza de que a proposta nunca seria essa. De, na sala de aula, vamos ensinar, então, os rituais da igreja X. Vamos estudar os rituais da religião tal. Olha, certamente não é essa a ideia. A ideia é justamente, imagino eu, é justamente essa. Olha, não existe só a sua religião cristã e você precisa entender que existem outras e o que as outras pensam para que você possa compreender melhor como é que funciona essa questão, inclusive naqueles que não têm fé religiosa. Pelo que eu compreendo é isso. E não concordo que uma criança vá se sentir, uma criança que é, sei lá, que é budista, que ela vá se sentir ofendida numa sala de aula porque está aprendendo a respeito do cristianismo. Não, nesse caso não. Eu não sei quando vocês fizeram ensino religioso, mas eu lembro, eu estudei em escola pública, a gente chegava a rezar, no caso, né, a cantar uma música ou outra. Eu acho que hoje isso não existe mais, né? Só que, enfim, de repente a pessoa não reza, ela não canta aquele tipo de música. Então, mas aí é que está. O que você está se referindo não a isso, está se referindo a práticas que, por exemplo, um professor, eu passei por isso também, tive professores católicos na rede pública e eles gostavam de começar a aula rezando um Pai Nosso. Então, isso não tem absolutamente nada a ver com o que está sendo discutido no STF. A discussão é essa, que para que tenha um currículo, né, organizado, como a Suzane falou, onde a gente tem esses vários aspectos das diferentes religiões sendo aplicadas. Eu estudei na escola pública, ensino fundamental todo, depois no médio eu fui para a escola particular. Se você analisar a matriz curricular do ensino de educação física, existem várias coisas lá. A gente tem que aprender os vários esportes, as regras dos esportes, tem prática, tem teoria, tem coordenação. A única coisa que eu tive em todos os meus anos de ensino fundamental na escola pública foi futebol. Divide a classe em 2 times, joga uma bola ali no meio, vocês tiram a camisa, vocês de camisa e joguem futebol. Então, a minha dúvida é quanto à aplicabilidade só. A gente tem que ir para o intervalo, falei demais e, enfim. Só deixar claro que a Igreja Adventista do Sétimo Dia também participou desses debates e apoiou que a gente tenha o ensino não confessional e que a gente tenha uma consciência religiosa e não exatamente uma religião sendo ali trabalhada em sala de aula. A discussão foi boa nesse bloco, mas no próximo tem mais. Logo depois do intervalo, a guerra contra o terror ganha um novo capítulo com a morte do líder número 2 da Al-Qaeda. Redação Novo Tempo volta já.